Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Pod Trade, esse podcast que foi criado com o objetivo de disseminar a cultura do trade estratégico, e nós recebemos aqui as melhores práticas e os profissionais que estão se destacando e revolucionando o mercado de trade. Antes de eu chamar a nossa convidada especial do episódio de hoje, eu queria agradecer os nossos parceiros patrocinadores. Graças a eles e com a ajuda deles a gente consegue desenvolver esse projeto tão bacana. Começando pela Focus Trade Ações, uma agência full service de trade marketing, a Incentive-me, que é uma plataforma de incentivo, o Puzzle, que é um software de gestão de promotores compartilhados, o Grupo Criativo, que é uma agência de design estratégico, e a Full Display, que é um fabricante de materiais promocionais. Agora a gente vai falar... Como é que eu posso dizer? Porque a gente teve aqui uns bastidores antes, né? Uma conversa com a Gabriela. A Gabriela vai se apresentar, uma amiga querida. E ela está revolucionando o trade marketing através de ferramentas digitais. Pessoal, o trade ainda é muito merchandeiro em muitas empresas, muito analógico, e aí ele acaba o quê? Concentrando atividades nas grandes contas, não consegue usar os dados para gerar customizações, acaba não conseguindo, através da sua própria estrutura, chegar em clientes menores. E a Gabi estava me contando aqui que lá na PepsiCo eles parecem que deram uma virada de chave. Então seja muito bem-vindo, te apresenta, Gabi, e conta para nós aí a tua jornada aí dentro desse trade revolucionário. Ótimo, legal. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite do Rubens. Um prazer estar aqui conversando com você e trocando um pouco dessa ideia. Falar um pouquinho de mim, então, eu tenho mais de 15 anos de carreira aí, muito focado em trade marketing, então 15 anos só de trade marketing é uma bagagem. E nesse último ano eu tive a oportunidade de liderar uma agenda nova, uma agenda do B2B, do digital. E aí, com toda essa bagagem de trade, levei muita coisa do trade marketing para esse B2B. A gente fez uma grande revolução internamente, que a gente conseguiu digitalizar quase 200 mil pontos de venda nossos, e que são do pequeno varejo. Então, eu saio desse foco do trade muito nos grandes varejistas e consegui chegar personalizado em vários clientes pequenininhos. Padarias, lojas de conveniência, donos de banca de jornal, pequenos mercadinhos locais, todos esses pequenos que antes não tinham contato direto com a indústria, através da digitalização começam a ter o contato e a ver mais da nossa estratégia. Então foi muito bacana esse último ano aí, e eu vi o quanto que o trade, a bagagem do trade marketing me ajudou. Então aqui primeiro a grande mensagem é: profissional de trade marketing, teu caminho está muito aberto, tem muita coisa para você explorar. E um profissional de trade marketing, eu acredito muito que é um profissional muito completo, que consegue trilhar aí uma carreira em várias áreas, permear desde o marketing, passando por vendas, passando por canais digitais e tudo mais. Então, acho que para quem está começando agora, mergulha, vai fundo, aprende, porque é uma forma de você deslanchar, sem dúvida nenhuma, a tua carreira. O trade marketing é uma grande oportunidade. Que interessante, mas vamos dar um passo atrás para o pessoal entender como é que tu foi parar, porque quando eu te conheci, né, não sei se tu ainda é o teu cargo, era diretora de trade na PepsiCo, né? E eu não lembro se embaixo disso tinha lá uma área de digital. Não. Não tinha, tá. Só para eu entender. Aí a gente pode falar sobre o teu trabalho na área do trade, mas é um trade mais tradicional que tu, né, dentro da estrutura, como não tinha o digital, tu cuidava do quê? Merchandising, operações, inteligência... Não sei, tu quer falar um pouquinho de como é que era antes de tu chegar? Porque aí agora tu foi para outra área onde tu desenvolveu esse case. Isso. Tá, então conta para nós como é que era e o que quais são os fundamentos, né? Porque assim, né, pessoal, uma coisa que é importante, não adianta querer dar um salto como o dela sem tu ter os fundamentos, entendeu? Porque hoje ela tá dentro de um trade de transformação digital, mas antes ela passou pelo trade tático operacional, formou, né? Então, conta para nós como é que foi a tua jornada dentro desse trade. Bom, legal. Então, nesses 15 anos, né, eu consegui passar por todas as áreas, eu acredito, de trade marketing, e nesses últimos anos eu estava aí como diretora da área como um todo da PepsiCo, que tem a área de materiais de merchandising, que tem uma área de shopper insights, porque os dados são extremamente importantes para as tomadas de decisão, que tem uma área de gerenciamento por categoria, porque a gente sabe a importância também de ter produto certo, no lugar certo, no preço certo, com fair share, né, com uma participação correta dentro da gôndola. Então, tinha essas áreas tradicionais, tinha uma área também toda de canal, então como é que a gente apoia os canais nas decisões de trade marketing, nos melhores planos de ação para cada formato de cliente, para cada região do Brasil. Então, tinha uma área que era mais focada nisso em canais e regiões. Tinha uma área muito estratégica, então, muito focada na área
conectada com a área de marketing, com a área de finanças, para definir as estratégias de trade marketing justamente das categorias, dos produtos, das inovações, para onde a gente vai, com que inovação, quando, qual que é a nossa recomendação de sortimento, de volume e tudo mais. Então, uma área mais de categoria, né? Então, todas áreas muito estratégicas, mas muito embasadas no trade marketing de ativação do ponto de venda, entendimento de shopper, como é que a gente vende mais e aproveita mais as oportunidades dentro dos pontos de venda. Mas é o que eu falei, a gente tem dentro da Pepsi um canal muito grande, que são esses pequenininhos, e que a gente não conseguia chegar com muita granularidade nesses pequenininhos, né? Então, o trade marketing, a gente fazia ações desses pequenininhos, mas ações muito mais generalizadas. E é através de distribuidor ou com equipe própria? Não, própria. Sempre própria. Tá. A gente tem um pouco de distribuidores na PepsiCo, sim, mas para algumas regiões do Brasil, mas a maior parte dos clientes a gente atende diretamente. E aí é muito difícil você chegar, porque são muitos também vendedores, né? Então, para você chegar e explicar para todos eles que uma padaria tem que ter esse tipo de execução, ou uma banca de jornal deveria ter esse sortimento, é muito difícil, né? Porque é um Brasil muito grande. A gente sabe que o país é enorme, são muitas pessoas envolvidas. Então, quando a gente tem a ferramenta digital, essa comunicação agiliza e você vai exatamente com a mecânica que você quer, com a comunicação que você quer para aquele ponto de venda. Então, uma personalização que a gente no grande, né, olhando muito os grandes, a gente não conseguia focar tanto nesses pequenos. Então, a gente tomou uma decisão internamente de digitalização de todos esses nossos clientes menores. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu liderar a agenda de transformação digital para esse grupo de clientes. Então, esse ano passado eu estava nessa agenda e consegui aí formar um time, montar a estratégia, justamente conectar as estratégias de trade marketing com a ferramenta digital para poder estar no cliente certo, com a ação correta, da forma correta. A nossa equipe de vendas também, através da ferramenta digital, a gente consegue atrelar tarefas para eles. Então, é uma remuneração variável baseada em alguns tipos de tarefas. Então, eu falo para ele, assim, quando ele entra no ponto de venda, através de geolocalização, ele sabe que aquele ponto de venda ele tem que positivar aquela inovação. Mas naquele outro ponto de venda, ele tem que positivar uma outra coisa. Isso tudo através do digital? Através do digital. Então, você consegue tanto personalizar a mensagem para a sua equipe de vendas, que é muito grande, quanto personalizar a sua mensagem para o cliente. Porque aí tem uma coisa que é muito importante de entender desse mercado B2B, desse relacionamento da indústria com o varejo pequeno, principalmente, é que você tem que gerar um engajamento muito forte da sua equipe de vendas e um engajamento muito forte do seu cliente. Então, você tem que ter um programa de fidelidade para o cliente que seja atrativo e que ele entenda isso de uma forma que vale a pena ele estar com você através da ferramenta digital. E o seu vendedor também tem que ter esse engajamento. Então, ele tem que entender que, de alguma forma, aquela ferramenta digital está melhorando a produtividade dele, melhorando o dia a dia dele, trazendo um resultado maior. E essa é a credibilidade que você vai criando ali na relação. Então, são duas pernas que eu falo de engajamento super importantes. Uma perna que é o cliente e outra perna que é o seu cliente interno, que é o seu vendedor. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que para mim não ficou muito claro. Aí tu deixou a tua posição de diretor de trade e migrou para uma outra diretoria? Isso. Ou tu abraçou essa função dentro do trade? Não. Aí o trade mais tradicional, vamos dizer assim. Trade tradicional. Ficou com uma outra pessoa. Lá. Isso. Porque foi bem no tempo que eu saí de licença maternidade. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então eu tive esse momento de sair de licença, e quando eu voltei, eu já voltei nessa posição para desenvolver o digital. E aí eu não tinha ainda equipe nenhuma, não tinha nada. Qual é o nome dessa posição? Diretora de digital. Diretora de digital? Isso. Nossa, que legal, Gabi. Do digital B2B, é isso. E vocês veem, né, pessoal, tudo que ela aprendeu no trade tradicional. Então, aí que eu quero chegar. Tá, vamos lá. Digital puro, sozinho, não resolve nada. Exatamente. Como é que são essas amarrações? Como é que tu consegue fazer com que o objetivo estratégico da companhia, as estratégias, elas sejam cascateadas ao ponto de ter essa escala? Porra, 200 mil pontos de venda, pessoal, não é pouca coisa.
E pelo menos tem uma vantagem, por isso que eu perguntei para ela se ela atende com a equipe própria. Porque imagina fazer isso com um distribuidor, eu acho que é mais difícil, né? Aí tu pode falar um pouco também disso. Mas como é que foi essa construção? Qual era o nível de maturidade digital que tinha na cadeia? Tu contratou ferramenta, tu desenvolveu internamente. Cara, como é que faz para fazer essa coisa sair do papel? Não, são muitas áreas envolvidas. Eu acho que é uma transformação que, inclusive, parte também de um C-level todo envolvido, muita gente acreditando na transformação digital e fazendo e tirando isso do papel para fazer as coisas acontecerem. Porque tem muita coisa de sistemas, tem muitas coisas que são o back-office, vamos dizer assim, que não é rápido, não é tão fácil assim, né? Mexer num sistema de PepsiCo que é muito grande, é uma complexidade muito grande. Então, time de IT muito envolvido, time de transformação muito envolvido, o próprio time de vendas, os times de áreas de apoio, né? Também muito envolvidos. Então, a gente tem muita gente envolvida para fazer a transformação acontecer. Mas voltando para esse ponto de como o trade me ajuda nessa área, né? Eu acho que todo esse pensamento estratégico e entender que na ponta tem que saber como é que faz o operacional. Porque eu acho que o trade é isso, né? Você tem a estratégia, mas no fim do dia tem que acontecer na ponta, tem que sair do papel e virar operacional. Então, esse end-to-end acontece a mesma coisa no digital, né? Então, a gente cria as estratégias pelo canal digital, que é o aplicativo. E aí, por exemplo, agora a gente vai ter uma campanha de uma marca específica. Vou ter uma campanha de Doritos, não sei. Então, eu tenho que fomentar esse sell-in e o sell-out de Doritos. Então, através da plataforma digital, eu vou e também faço ações e ativações para Doritos. E aí, o cliente vê ali uma vantagem. Putz, olha, aqui tá com uma promoção, tá com uma oferta, tá com uma coisa assim. Ou a gente bota a comunicação ali. Campanha de verão, campanha do que é. E aí ele se abastece sabendo que está rolando essa ação e essa ativação. E a gente bota qual é a recomendação que a gente quer de ativação no ponto de venda ou como que a gente faz. Então, a gente consegue chegar numa comunicação com esse pequeno que a gente não conseguia antes. Né? E super granular. E aí, acho que assim, a base do digital é dados. Você tem que ter muitos dados. Então, ter uma área de dados é super importante, né? Que vai trazer os insights que você precisa, que vai conseguir fazer essa personalização das informações, que vai conseguir fazer com que você chegue de uma forma nesse cluster de clientes, nesses segmentos de clientes, da forma correta, para as coisas acontecerem no ponto de venda, porque no fim do dia, se só a transação digital acontecer para o cliente, o sellout não acontece na ponta. Sim, ele só vai estar comprando. Só vai estar comprando. Então, o que o digital permite para a gente também é que o cliente tenha acesso a alguns tipos de oferta, alguns tipos de informação e alguns tipos de educacional que só ali com o nosso vendedor, muitas vezes, pulverizava. Tinha vendedor que levava a mensagem, vendedor que não levava tão bem essa mensagem. E ali a gente consegue humanizar essa comunicação e fazer com que uma comunicação chegue assertiva, né? Então, por exemplo, a gente aumentou muito a positivação das nossas inovações. Porque a gente deu acesso ao nosso cliente, olha, esse é o portfólio que a gente tem. Essas são as novidades que a gente tem. E um dos botões que eles mais acessam dentro do aplicativo é o das novidades. Porque eles querem saber o que tem de novo. Mas então, assim, foi criado um aplicativo. Um aplicativo. Não foi exatamente o primeiro passo, mas ele é fundamental para a estratégia. Tá. Qual é a ferramenta, não diria que é o aplicativo, mas qual é a ferramenta que você vai usar para essa... interface. Interface, exatamente. Tá. Então, no nosso caso, a gente definiu por um aplicativo e é um aplicativo que a gente tem os dois lados. Então, ele tem um aplicativo para o vendedor e o aplicativo para o cliente. E as coisas se conversam. Mas e quem é que implanta o aplicativo no lojista? No cliente? O nosso próprio vendedor, como ele vai ponto de venda, ele é que fala para baixar o aplicativo e tudo mais. Ele foi treinado para dizer para o cara baixar o aplicativo. Não foi um comunicado direto da PepsiCo por isso. Ele tinha que ter o contato do vendedor lá. Isso. Mas é um aplicativo usado também por outras empresas. Então, é um aplicativo que muitos dos varejistas já tinham. E aí a história agora você também tem a PepsiCo no aplicativo. Mas tipo um marketplace? Isso. Mas todo esse processo deve ter mexido demais com a cadeia, né? Com toda a forma de abordar o lojista. E como é que foi então essa reação do lojista? Porque eu me fico imaginando, o lojista lá, o varejista, o cliente, né? O pequeno.
olhando o que a PepsiCo faz com as grandes contas e muitas vezes essa coisa não aterriza na loja dele. Como é que foi a aderência dele de começar a sentir que vocês estavam dando um nível de atendimento personalizado, individualizado? Isso aumentou o resultado, aumentou a positivação? O que vocês sentiram e perceberam? Isso aumentou muito, porque ele se sentiu dentro da empresa, né? Eu acho que ele se sentiu ali mais engajado e tudo mais. E a gente não tirou o nível de serviço. Então, a gente continua com a nossa equipe de vendas, indo lá, trocando, né, os produtos, colocando os produtos no lugar, fazendo toda a parte de execução, orientando. Só que a relação dele com o vendedor ficou até mais interessante, porque ele virou mais um consultor. O nosso vendedor virou mais um consultor para ele. Então, eles acabam que ele orienta em relação ao pedido, ele ainda ajuda a fazer o pedido, só que com um olhar mais estratégico do que o que ele tinha antes, que ele tinha que chegar e fazer tudo, executar e fazer o pedido e tudo mais. Então, ele já chega e, na maioria dos clientes, o cliente já fez o próprio pedido. Já fez pela plataforma? Já fez. A plataforma sugere para ele o mix que ele tem que pedir? A gente fez também isso. A gente fez também uma inteligência artificial por trás para já trazer um pedido sugerido. Então, ele já tem mais ou menos o que mais girou, enfim, tem uma inteligência por trás, uma inteligência artificial que a gente colocou, que já faz uma leitura e fala, olha, esse é o seu pedido sugerido. E aí, ele avalia, coloca mais coisas e tudo mais, mas o nosso próprio vendedor também orienta. Olha, eu acho que aqui você deveria colocar mais unidades desse, porque já girou mais do que está sugerindo aqui e tal. Então, tem essa parte dele ali também modular, incrementar, dar algum ajuste em relação ao que foi pedido pelo cliente. Mas essa autonomia que a gente deu para o cliente também trouxe uma visibilidade para o cliente de tudo que a gente tem de portfólio, de algumas negociações comerciais. Então, a gente, na própria plataforma, sugere e faz algumas ações promocionais. Então, antes, para você avisar a todos os seus vendedores que ele tem na mão uma oferta de leve pague, por exemplo, para isso chegar na ponta, às vezes, demorava o mês inteiro e você perdia o mês. Ali é real time, na hora, o cliente olha e fala, opa, tem aqui um desconto. Se eu comprar mais unidades desse, eu ganho um desconto maior. Então, a gente fez um escalonado, a gente fez toda uma inteligência também de precificação. E isso foi muito benéfico, porque a gente conseguiu, na verdade, ser mais estratégico em relação também ao nosso investimento. Então, hoje a gente está conseguindo ser mais inteligente em relação ao investimento que a gente faz nesse canal, mais assertivo. Então, os clientes que compram mais num volume que faz mais sentido para a companhia acabam tendo um desconto maior e conseguem ter vamos dizer assim, uma negociação melhor de preço, mas sem ter que passar pela negociação direta com o vendedor. Que muitas vezes, no relacionamento do dia a dia, o próprio cliente ele acha que ele está sendo meio enganado. O meu ali do lado tem uma negociação diferente. Ele tem direito a uma coisa que eu não tenho. Às vezes rola um pouco isso. Então, você ser transparente na plataforma também digital traz uma credibilidade muito grande. E aí a gente atrelou tudo isso a um programa de fidelidade. Então, tudo que ele compra pela plataforma, ele ganha pontos para usar na plataforma de fidelidade, que ele troca por várias coisas, por produtos ou por alguns assets para a própria loja. Então, ele pode trocar por algumas coisas que são uma televisão, um celular, coisas que são para a loja. Então, a gente tem alguns clientes nossos que estão guardando pontos para trocar por coisas ainda melhores. E outros clientes que gostam ali de aproveitar e trocar por produtos de alto giro ou produtos para experimentar. Então, por exemplo, eu nunca tive esse produto na minha loja. Será que gira ou que você não gira? Ao invés de eu ter que desembolsar para comprar o produto, eu vou trocar por pontos. E aí ele coloca na loja. E muitos dos nossos clientes aumentaram positivação de alguns tipos de inovação, com alguns tipos de produtos que eles não tinham, testando pela troca da fidelidade. Então, ele troca, viu que girou, aí ele faz uma compra. Nossa. Então, o programa de fidelidade também é super importante nessa relação do B2B, porque o varejista ele tem que entender que tem para ele um benefício dele estar comprando pela plataforma e que, de alguma forma, aquilo ali também está impulsionando as vendas dele, está ajudando no dia a dia. Então, é uma relação. Você cria uma relação através do digital com ele, que é bem bacana. E qualquer cliente pode entrar dentro desse programa, acessar e baixar o aplicativo? Ou vocês, por exemplo, definiram que é só clientes de um determinado porte ou de um tipo de canal? Como é que funciona esse critério aí? Não.
Atualmente, o que a gente fez? Primeiro, a gente fez a digitalização de toda a nossa carteira de clientes. Então, a gente digitalizou todos os que a gente já tinha dentro de casa. Mas agora, para todos esses pequenos, os que querem entrar, a gente tem como entrar. E aí eles entram em contato, tem uma forma deles entrarem em contato com a gente coloca eles para serem visitados pelo nosso vendedor, para ele abrir esse diálogo, e aí ele poder baixar e a gente conseguir roteirizar para o pedido ser entregue. Porque hoje o nosso lead time de entrega é de, no máximo, 48 horas, né? Então, assim, é super rápido, da hora que ele pede para a hora que ele recebe. Então, tem que estar roteirizado direitinho, então entra dentro da inteligência de dentro de casa. Então, não dá para, você está aqui nessa rua, aí você baixa o pedido, já faz o pedido, já recebe. Não, você precisa baixar o aplicativo e tal, pedir o cadastro, aí a gente libera o cadastro e roteiriza para você poder ser atendido. E tem um pedido mínimo para iniciar? A gente tem umas regras de pedido mínimo, tem um valor mínimo para você poder pedir e ser atendido pela nossa rota, mas é um valor super... Sim, compatível com o negócio dele. Super compatível. Não é uma coisa para dificultar. Ao contrário. Mas normalmente esses caras já estão comprando de vocês, né? Sim. Então, na verdade, ele faz um pedido ali. É isso. Ele faz o pedido ali, e aí os que já são clientes continuam sendo atendidos pela nossa equipe de vendas. Então, ele tem essa coisa de também não perder ali o contato do nosso vendedor, o nosso dia a dia, a execução. A ideia não é tirar o vendedor do processo. Não. É muito mais trazer uma produtividade maior para a cadeia e aproveitar melhor, inclusive, esse vendedor. Ele perde menos tempo na loja porque ele já tem ali um pré-pedido. Então, ele já sabe mais ou menos o que ele vai entregar naquele cara. Então, agiliza o tempo dele. Então, a gente está reduzindo bastante o tempo que ele... ficava dentro da loja fazendo toda a contagem de mercadoria, fazendo todo o pedido mesmo, indo na gôndola e tudo mais. Agora ele já chega sabendo qual que é um pedido prévio que ele tem que entregar. Uma coisa que me ocorreu, esses clientes que se cadastraram nesse programa, baixaram o aplicativo e agora estão seguindo essas regras do programa de incentivo e tudo mais, estão tendo acesso a esses benefícios, como é que vai ser aquilo que já era fornecido pela, digamos, padrão da PepsiCo para ele? Porque eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que por mais que fosse uma capilaridade muito grande, muitos clientes e o vendedor envolvido, vocês já deviam ter materiais que enviavam para esse cara, ou não faziam nenhum tipo de ativação nesse pequeno PepsiCo? Tinha algum tipo de presença, ou de visual merchandising, de ações visíveis, ou isso começou só agora com o aplicativo? Não, na verdade a gente... tinha num formato mais one size fits all. Então, todo mundo tinha a mesma coisa, tinha direito à mesma coisa. E agora, o que está possibilitando a gente com o aplicativo é ser mais personalizado em relação ao que a gente quer. Então, é isso. É uma clusterização que antes a gente não conseguia chegar nesse nível, entendeu? O que era esse one size fits all? Era um material básico? O que era? Olha, para você, um cliente que está começando, quais são as regras? Olha, você vai entrar com esse tipo de material, aí depois de tanto tempo, se ele está crescendo, você muda para esse outro tipo e tudo mais. Agora, o que a gente está fazendo é muito mais personalizado. Então, até mesmo nas ações de ponto de venda, no que tipo de ação que aquele cliente tem que fazer, a gente consegue, através também da leitura de dados, entender, esse daqui é um cliente que vende muito batatas. Então, a gente faz uma ação para ele comprar batatas, mas para esse outro que compra mais tortilhas, Doritos, ele vai comprar Doritos. Então, a gente consegue fazer de uma forma que antes eu dava uma mensagem para o meu vendedor do tipo, olha, vai em cima de batatas. Sim. Agora não, o próprio cliente, ele é ativado de acordo com o portfólio que ele mais compra, de acordo com o que para ele faz mais sentido. E isso acaba com que ele também faz a ação no ponto de venda dele para gerar o sellout em cima daquele portfólio. Então, por exemplo, uma ação de leve pague, uma ação de... Ele vai ter um preço especial para aquele produto que ele tem um giro maior, para justamente fomentar o giro continuar sendo maior no ponto de venda para aquele tipo de produto. Mas entendeu? aí campanha deve ser difícil customizar nesse nível. Por exemplo, material. Aí eu vou mandar só para o cliente que compra mais batata o display da... Não, ou chega nesse nível. É mais ações de preço, ações de... Não, essas ações de preço sim, mas agora o que a gente está evoluindo é muito de como que a gente dá... tipos de materiais diferenciados. Então, material amadeirado, material com mais premium, para uma loja que é mais premium, que quer outro tipo de material. Então, também atrelar isso ao programa de fidelidade, que ele consegue também ter acesso a alguns materiais que o nosso vendedor antes não tinha, entendeu? Gente do céu, complexo, hein? Não, eu fico pensando assim no nível de granularidade, né? Porque aí eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Porque tu é fera, eu vou te provocar.
como é que fica, já que tem tanta hiperpersonalização, que é uma coisa super boa, tá? Então, putz, eu consigo atender aquele cara que só quer trabalhar ou trabalha mais com uma determinada linha, vou mandar um material especial, tudo isso fantástico. Mas e não sei, como é que faz para medir a fotografia de sucesso? Se é que vocês têm um programa que analisa indicadores iguais para todos. Tem isso ou não tem mais como gerenciar uma coisa padrão, já que cada um vai fazer de acordo com aquilo que lhe é compatível? Não, na verdade tem sim uma forma, uma inteligência por trás, que tem algumas coisas que são comportamentos padrões também do nosso shopper. Então, você tem marcas que você tem que ter em todos os tipos de ponto de venda. Então, você tem alguns outros tipos de critérios que é diferente de um supermercado ou de um hipermercado. Porque você tem ali um limitador de espaço muito grande para esse formato de cliente, são clientes menores em termos de espaço físico. Então, você estabelece algumas coisas. Então, por exemplo, dependendo da quantidade de checkouts que ele tem, você estabelece quantos pontos extras da loja que ele também deveria ter. Então, você estabelece algumas coisas de acordo com os tamanhos deles e de acordo com o que ele compra mais de portfólio. E aí, tem um formato de muito mais focado em execução, vamos dizer assim, por tipologia, então por tipo de negócio. Tipo de canal. De canal, exatamente. Então, fotografia de sucesso do mini mercado, da banca de revista. Exatamente. Tá. Por esses tipos de tipologia que a gente chega mais. E aí você cruza isso com um sortimento da região. Então, por exemplo, talvez o que você vai ter como fotografia de sucesso de uma banca de jornal de São Paulo é diferente do que você vai ter na banca de jornal do Nordeste. Entendeu? Nesse nível. Nesse nível. A fotografia é variante de acordo com a região. Então é esse tipo... Que feroz isso, hein? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa história, né, da gente ter mais granularidade, mais dados e tudo mais, de certa forma, possibilita a gente chegar ainda mais personalizado e ser mais assertivo. E o que a gente viu nesse pouco tempo que a gente conseguiu, né, digitalizar, esse último ano, foi um ano que os clientes cresceram muito, né? Eles tiveram resultados muito positivos. Os clientes que já estão há 1 ano na plataforma, muito satisfeitos com a plataforma. Essa coisa de ter esse programa de fidelidade por trás, para eles, faz muito sentido. Gostam, né? Eles valorizam. E aí, além disso, a gente faz algumas campanhas. Então, pela primeira vez na PepsiCo nesse ano passado, também a gente conseguiu fazer uma campanha que ligava B2B, B2C e o vendedor. Então, a gente conseguiu fazer uma campanha que o B2B estava participando no formato do digital. O B2C estava participando no formato shopper dentro da loja, comprando o nosso produto, cadastrando e tudo mais. E o nosso vendedor, a gente fez um incentivo de vendas também. Então, a gente conseguiu amarrar as 3 pontas e chegar nesse varejinho pequeno. Porque foi o que eu falei. No varejo maior, o trade mais tradicional acaba chegando, né? E chega muito bem. A gente tem, né, estratégias para dominar esses pontos de venda. Mas e o pequeno? E ele sempre se sentiu muito excluído desse tipo de ação, de ativação, de não saber o que está acontecendo, de às vezes ver, eu vi a campanha na internet, vi o que está acontecendo, mas no meu ponto de venda isso não está chegando. Exatamente. Então, a gente conseguiu botar a campanha para ele saber que está acontecendo a campanha para o consumidor final e que ele, como varejista, também está participando de uma campanha. Então, está tudo meio interligado. E aí a gente consegue fazer com que toda a estratégia esteja conectada, ligando os 3 elos. Desde o vendedor, passando pelo cliente e chegando até o shopper. Né? Eu não sei se vocês já chegaram nesse estágio, porque também é parte do processo de digitalização do pequeno varejo. Vocês fizeram algum tipo de iniciativa para esse... Normalmente esse cara não tem site, não tem e-commerce, não está em marketplace nenhum, às vezes não está nem dentro de aplicativo de delivery, nem de entrega, nem de coisa nenhuma. Tu ajudou esse cara de alguma forma a criar uma loja virtual? Existe esse objetivo, essa iniciativa? Não, a gente não entrou nesse ponto. Eu acho que a pandemia trouxe uma digitalização bem interessante, principalmente para as grandes capitais, para esses pequenos varejos. Tanto que a gente tem alguns clientes nossos que eles são fortíssimos em vender para Mercado Livre, vender para iFood, vender para Rappi. Então, eles compram o nosso produto e potencializam isso na plataforma. Eles estão dentro do marketplace. Estão dentro do marketplace também. Tem uma loja dentro do marketplace. Exatamente. Mas esse cara já está bem resolvido, já é moderninho, né? Mas acho que desses 200 mil, quantos % desses estão nesse estágio? Não, ainda é baixo. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a digitalização do Brasil, quando a gente olha, por exemplo, a América Latina, a gente é o país mais digitalizado. Na média, o brasileiro tem, em média, 2 celulares. A gente tem uma
uma conectividade muito grande. As pessoas são muito conectadas às redes sociais aqui no Brasil. Então, o uso do celular e essa familiaridade com as plataformas digitais já é DNA, já é dia a dia. Então, aqui no Brasil, até pelo PepsiCo ser uma empresa global e tudo mais, aqui no Brasil, a gente está na frente desses outros países, então a gente consegue também com que esses clientes eles estejam mais engajados, por exemplo, do que em outros países. E aí, às vezes, você pode perguntar assim, mas, cara, outras regiões do Brasil talvez não sejam tão, porque a gente está aqui em São Paulo, né? Grandes capitais são mais digitalizadas. O interior de São Paulo é muito digitalizado. A gente tem muitas regiões que são Nordeste, a gente tem uma digitalização muito interessante. Tu fala também do varejista. Do varejista, Eles estão muito conectados. A pandemia trouxe o que a gente fala, né, do boom de todo mundo entrar nesse mundo da digitalização, mas para eles também muito forte, entendeu? Então, a entrada e a comunicação com eles, não vou dizer que é fácil, né? Mas, enfim, é uma barreira menor do que o que a gente achava quando a gente começou a digitalização. Entendi. O que é muito interessante, né? Então, até, assim, muitos donos desses mercadinhos são pessoas, né, com uma idade mais avançada, que às vezes não tem tanta conectividade, mas a maioria deles já tem um filho que toca uma parte do negócio. Com a pandemia, entrou de alguma forma dentro do digital porque não tinha como sobreviver se não tivesse ali com alguma forma de entrega ou de logística ou de recebimento ligado ao digital. Então, a gente teve uma grata surpresa assim, em termos de digitalização e engajamento dessa parte dos clientes, né? Muito bom. Bom, é um case sensacional, né? Então, assim, tudo que tu nos contou aqui serve como um modelo de inspiração e de base para um trade que quer evoluir para esse trade completo. Porque, para mim, assim, hoje eu posso dizer que a tua, né, formação, ela tá 360 de verdade. Porque eu já vi diretor de trade que não deixa o digital lá com... Então, você entrou num mundo novo, né? Completamente. Sim. Deve ter aprendido coisa pra caramba. Mas agora eu queria falar um pouco aqui no nosso bloco, que é sobre perrengues do trade. Perrengues do trade. Na tua época de diretor de trade. Agora tu foi pro digital, mas na época de diretoria de trade. Isso aqui é tudo meio surpresa, assim, a gente não ensaiou, né? Então, assim, algum perrengue do trade que tu sofreu com equipe interna, com time, coisa que deu bug, que tu falou, não pode ser verdade isso aqui. Tem alguma coisa que te vem à mente? Alguma situação? Com a minha equipe ou com tudo? No trade ou com comercial, porque o trade está em várias áreas, né? Como é que era essa bateção de cabeça? Como é que você viveu uma situação inusitada? Eu acho assim, que tem... Na verdade, tem muitas situações inusitadas, porque o trade a gente Todo mundo diz aqui, pessoal. Todo mundo fala isso. A gente fala que a gente é praticamente corpo de bombeiro, né? Que apaga incêndio o tempo todo. E aí a gente tá ao mesmo tempo ali entre vendas, entre marketing, enfim, né, tendo que convencer de um lado uma coisa, de outro outra. Eu acho que, às vezes, a gente tem algumas coisas que vêm como estratégia, e vem como estratégia mais como estratégia mesmo de marketing, uma área finanças e tudo mais. E a gente, como trade, tem que absorver e fazer a mensagem chegar de uma forma vendedora para vendas comprar aquilo. Então, por exemplo, a gente teve um lançamento de um produto que não foi bem no mercado. E aí, passado um tempo, a gente resolveu relançar o mesmo produto. E aí, como eu diria, o vendas fala, não, tá de brincadeira. A gente já viu isso e não deu certo. Cara. Então, eu acho que é essa hora que o papel do trade fica ainda mais forte, que é como que você conta a história de que agora vai ser um case de sucesso. Então, o reason why, o como, o porquê e tudo mais é fundamental. E a gente conseguiu reverter. E hoje o produto vai bem no mercado. Nossa. Então, mas foi assim, foi um processo. E aí a gente falou, não, então vamos introduzir aos poucos, vamos ver como que a gente faz, vamos conversar bastante com o nosso time, vamos trazer eles para experimentar. A gente mudou um pouco a fórmula. Enfim, a gente teve várias... a gente tinha esse problema que a gente já sabia que a gente ia encarar. Que era cara, como é que eu vou enfrentar essa barreira deles de vendas? Porque no fim do dia, ele tem que vender para mim, né? Claro, tem que comprar ideia. E eu também tenho que convencer marketing que, olha, não vai ser tão fácil assim. Então, não adianta você colocar já de cara um volume muito alto, porque não vem. Marketing que define o volume. Então, marketing junto com a gente ali fica definindo e a gente falando, não, bota para baixo. Ele não, bota para cima. Aquela coisa, né? Então, no fim do dia, hoje, né, a gente conseguiu, enfim...
virar essa barreira e conseguiu fazer com que o negócio virasse o jogo. Mas ali foi um momento de tensão, porque a gente falou, e agora, né? Como que a gente convence, né? Dos dois lados e tal. Então, eu acho que esse é um interessante. Perrengue do trade, relançar produto já lançado e ela conseguiu superar. Fantástico. Agora a gente vai para o segundo momento aqui, meio fã, né? Que a gente tem aqui para dar uma brincada com o nosso convidado. Antes de chamar a polêmica do trade, perrengue é parecido com polêmica. Uma polêmica eu quero uma coisa assim mais de bastidor, com um grande cliente, aquelas coisas que, nossa, eu não acredito que isso aconteceu. Como isso pode ter sido possível? Mas antes, para a Gabi dar uma pensada e uma respirada, eu vou chamar aqui a vinheta da Focus Trade Ações, que é a nossa grande parceira de realização do nossa primeira temporada do podcast. Solta a vinheta aí. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Sempre gosto eu não gosto muito de botar a mão, mas dá vontade de chegar perto só para ver se eles atacam, né? As abelhas, os mosquitos, os marimbondos, botar a mão no ninho de marimbondo. E a gente sabe que essa relação indústria-varejo, ela é muito complexa, né? Uma relação de amor e ódio, para dizer assim, usar um termo meio pesado, né? Mas é difícil lidar com todas as pressões que vêm e o varejista quer as coisas dele, a indústria quer as coisas dela. Os dois têm razão, às vezes os dois estão errados, enfim. Gabi, conta uma situação para nós assim que tu falou, nossa, como é que isso pode ter acontecido aqui? Bom, foi que nem o Rubens falou, na verdade a gente tem muitas situações assim, né? Eu acho que a gente, como o bombeiro da empresa, a gente acaba apagando um monte de incêndio, acaba contornando muitas situações. E uma situação interessante a gente foi para um grande, né, JBPE, enfim, negociação, vamos fazer o negócio acontecer e tudo mais. E ali na mesa, perante todos os, né, altos escalões da empresa e tudo mais, a gente resolveu que a gente ia seguir com uma estratégia no ponto de venda, que tinha uma negociação num ponto de venda e tudo mais. Passando um mês, a gente foi vendo... E aí, a execução disso no ponto de venda e tal, a gente combinou na reunião, combinou. E aí começou um papo contrário. Não, que combinou? Quem combinou? Não foi combinado isso. Não era bem assim e tal. E aí a gente começou não, gente, mas foi combinado. Inclusive, a gente tá até produzindo aqui um material para isso. A gente está fazendo e tudo mais. Não, gente, não vai ter mais isso. Não vai ter mais. A gente decidiu aqui. A gente falou, mas estava no acordo. A gente combinou lá. Bom, resumindo, a gente teve que propor uma outra reunião. Botar todo mundo na mesma sala. Falar novamente sobre a mesma coisa, mas nisso daí, você já perdeu 6 meses. Sim, perde o timing. E aí a gente conseguiu, de uma forma menor, implementar o que a gente tinha combinado, e aí ficou meio que, para o ano seguinte, a gente potencializar. E aí acabou que foi sabe aquele negócio que foi o ruim que acabou saindo bom? Porque daí a gente acabou conseguindo negociar com um outro cliente, porque a gente tinha feito realmente uma quantidade de materiais interessante. A gente negociou com um outro cliente que achou super interessante. Ele cresceu muito, esse outro cliente. E aí esse primeiro, que era o da primeira negociação, entre aspas, ficou um pouco invejoso que viu o que tinha acontecido lá. Sim. E aí, no ano seguinte, chamou do tipo, agora a gente tem que resolver e vamos colocar e vamos fazer o negócio acontecer e tal. E aí a gente foi pra cima e conseguiu voltar na discussão. Mas é isso que eu falei, né? Mas demora um ano, a gente como trade teve que reverter. Também é um investimento nosso, a gente tinha investido no material, então o que a gente faz para esse material não ficar dentro de casa? A gente conseguiu contornar a situação e ir com outro cliente, enfim. Então foi toda uma negociação por trás, mas que depois de um ano
a gente conseguiu implementar full o que a gente tinha discutido 1 ano antes na reunião. Mas, às vezes, rola essas bolas meio quadradas, assim. Mas esse JBP, ele partia de vocês ou do varejista que deu o BO? Que o pessoal falou que não... É uma parceria, né? Mas os dois. Não veio do lado... Não, tipo assim, esse aqui é meu JBP. Não, era uma coisa que tá... É parceria. Foi negociado junto, foi combinado junto e tudo mais, entendeu? Porque tem varejista que já tem um JBP meio padrão e chega... E a indústria também, às vezes, tem uma coisa mais, né? Não, esse era assim, além dessa coisa mais que a gente vai fazer, tudo mais, o que a gente vai fazer de mais disruptivo? E aí a gente propôs isso. Entendi. E aí tinha sido combinado ali na mesa que ia pra frente. E aí depois começou esse engatinhar. E é o que tu atribui essa coisa de ter dado pra trás? Tu acha que foi falha de comunicação ou teve boi na linha? Eu acho que, às vezes, o calor de estar todo mundo envolvido dentro da sala, tá todo mundo ali, tá todo mundo, não, vamos pra frente, vamos fazer crescer e vamos resolver, não. Quando eles voltaram pra casa também e levaram para as outras áreas internas, é um que não aprovou, o outro que também não deu exatamente o ok e tudo mais. Então, só que a comunicação para voltar pra gente não veio assertiva. Então, a gente continuou andando com aquilo. Continua com o teu processo. Com o meu processo. Nossa continuou andando senhora. com aquilo. Então, quando a gente falou, agora a gente tá pronto e vamos, eles falaram, não, mas espera aí, a gente não vai. Entendeu? Não, vamos peronomútil, vamos menos e tal. Então, acho que é isso. Às vezes, como são grandes empresas envolvidas em muita coisa, também tem, às vezes, o lado dos bastidores que não tá ali na mesa, que não tá ali na hora e que, às vezes, o negócio dá uma desandada. Mas aí foi bom que depois a gente conseguiu contornar, conseguiu ir para outro cliente, enfim, foi uma coisa que acabou saindo pela tangente, mas foi uma situação que você ficou vivendo uns meses aquele problema com aquele pepino na mão, um monte de material produzido e faz o quê, sabe? Gente do céu, que bom que não quebrou o cristal, né? Com clientes vocês conseguiram recuperar, mas é isso, o trade ele é permeado por polêmica, né, Gabi? A gente tem que saber lidar com conflitos, saber lidar com situações extremas, né? Não, e saber também contornar as situações, é isso. Qual é o plano B? O tempo todo a gente tem que ter um plano B. Qual o plano B? Eu acho que é o que a gente mais fala, né? A gente vai fazer isso. Gente, não vai dar certo. Qual o plano B, né? Mas pelo menos nessa situação o trade estava envolvido desde o início do processo, né? Porque às vezes acontece dos caras decidirem coisa, aí dá errado, aí chama o trade. Só depois resolve, que deu, resolve agora que acredito. Pelo menos você estava na origem lá, você estava ciente de tudo, né? Que esse trade aí que fica sabendo só depois, meu Deus, aí só resolve pepino. Gabi, querida, muito obrigado. A gente chegou no final da nossa... Porque sabe que o nosso podcast ele tem uma parte que é para o mercado e outra parte que é só para os assinantes. Agora eu vou te pegar pela mão e vou te levar para dentro da academia para a gente falar sobre dicas de carreira. E aí é só exclusivo para os assinantes, tá? Quem nos assistiu aqui, quero deixar o meu muito obrigado. Gabi, quer deixar um tchau aí pro pessoal que nos assistiu aqui? Claro, obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, Rubens, pelo convite. É sempre um prazer bater esse papo com o Rubens, né? Esse cara que tem aqui uma experiência enorme. É sempre uma aula para mim também. Então, participar disso para mim é uma aula. Fico super à disposição. Gabriela Cortez, meu LinkedIn. Quem quiser conectar também, estou super aberta à disposição aí. E foi muito bacana meu dia aqui. Conte comigo sempre. Vamos seguir juntos. E, pessoal, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva já no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Ative o sininho para receber as notificações de quando os novos episódios vão para o ar. E também me sigam nas redes sociais para vocês terem acesso ao nosso conteúdo. E para quem quiser saber mais sobre a nossa plataforma, que é para onde a gente vai levar a Gabi agora, Academia Rubens Santana, a gente vai deixar aqui um link para vocês conhecerem. Tá bom? Até a próxima edição do nosso Pod Trade.